Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Mas aqui, eu de novo. Mais uma conversa. Um chocolate quente. E as nossas reflexões. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a comunicação. Sobre a fala. O preenchimento das lacunas, dos silêncios. Minha gatinha dando um pulo do gato e eu narrando. É sobre isso que eu quero falar. Você já percebeu que há excesso de conversa? As pessoas, elas conversam como se estivessem narrando o personagem do outro. Tá frio? Nossa, é verdade, tá frio. Tá calor? Tá quente. Tô cansado. Também tô cansado. Ai, essa semana passou devagar, né? Passou devagar. Qual o sentido dessa conversa? Será que esse outro robô autômata não tem a percepção sensorial para perceber a temperatura? Não está consciente do próprio corpo para saber se está cansado ou se está bem? Qual a necessidade do preenchimento dessas lacunas entre os seres? Conversas vazias, sem conteúdo, para preencher silêncios que valem ouro. Eu vou além. Às vezes essas conversas não são só no falar, mas no digitar. O preenchimento do ego do outro, da necessidade de presença nas redes para marcar interesse, para marcar território, para apenas não cair no esquecimento, como se um oi, um bom dia, boa tarde ou boa noite na rede social fosse mais importante do que uma conversa existencial, do que uma presença física, não narrando a sucessão de fatos e dias ou temperaturas, mas a existência do próprio ser, a sua autopercepção consciencial. Eu poderia estar narrando para vocês agora que isso, esses sons, esses barulhos, é minha gata brincando. Mas se você é seguidor do meu canal, você sabe que eu tenho um gatinho. Eu não preciso ficar preenchendo essas lacunas para provar que, esse barulho que tá acontecendo aqui, gente, a minha gatinha tá brincando. Faz sentido para você isso? Qual a necessidade desse preenchimento? Vai mudar alguma coisa na sua existência? Eu justificar a temperatura? Justificar o barulho? Conversas rasas, sem conteúdo, para preencher vazios que somente serão preenchidos por existência, com presença, com sentimento. Eu vou além. Você tem se percebido extremamente cansado ao final de um dia? Como se você tivesse corrido uma maratona, mas você simplesmente sentou na sua mesa e elaborou o seu trabalho, digitando, lendo, atendendo no telefone. Que seja sua rotina administrativa, por exemplo. A maioria das pessoas hoje em dia trabalham com rotinas administrativas. Mas parece que você correu uma maratona. Por que isso acontece? Eu vou te explicar agora.
Isso aqui, massa cinzenta, é o item do nosso corpo biológico, nosso robô biológico, que gasta mais energia. Sabe por quê? Porque ele não precisa de comando para que ele busque e processe as informações. Por exemplo, quando você pensa em limão, a imagem automaticamente vem, certo? Mas o que você não percebe é que em nanosegundo o teu cérebro foi lá no teu arcabouço cognitivo, na tua memória, buscar a informação do que seria o limão, o que é o limão, a sua vivência com o limão. Você imagina quanto de energia isso não gasta? Vou fazer uma analogia com um carro. Opala, sabe Opala? Bonito, mas bebe. Opala. Aí você fala o dia inteiro coisas extremamente desnecessárias, além do que você normalmente já precisa conversar, e o seu cérebro tá aqui, trabalhando. E aí você precisa comer. Ou você precisa beber. Para tentar trazer mais combustível para esse funcionamento. Esse esgotamento físico não é físico. Mental. Dizem que o esgotamento mental cansa muito mais que o esgotamento físico. E é verdade. É verdade mesmo. Por quê? Porque o teu cérebro ele consome muito mais energia do que o teu corpo inteiro. Do que uma atividade física que você faz. Agora corta pra deixar dessa fofoca sem sentido. Seja falado, verbalizado, ou seja digitado. Porque você acha que você não pensou na palavra para poder escrevê-la. Foi só os seus dedinhos que digitou, né? Chega, né? Chega de preencher vazios para caber. Chega de fofoca sem sentido. E eu não tô falando de fofoca de falar mal dos outros, não. De falar sem sentido algum. Papagaio fala sem sentido nenhum. Qual a conexão? Somos papagaios. Falando sobre a meteorologia. Sobre como foi o dia. Como eu tô cansada. Como o cliente é chato. Oi, sumido. Pra quê? Pra marcar território? Você precisa ser lembrado? E aí, pra isso, você precisa ficar sinalizando? Como no tempo arcaico, que as pessoas se comunicavam com fumaça, que eu precisava fazer a fogueirinha e colocar lá, abafar e fazer a fumaça? Pra quê? Você tá gastando vida, energia existencial que você poderia estar utilizando para pensar em coisas que realmente fazem sentido, que vão dar sentido à sua própria existência. Vazio. É isso que a gente encontra hoje em dia. Vazio. As pessoas estão vazias, ocas. São robôs biológicos. A tecnologia nos ajuda a ter mais tempo para pensar em nada. Porque pra que eu vou pensar? Se eu posso só gastar minha energia falando de futilidades e com alguma coisa importante que eu poderia, enfim, gastar a minha energia essencial para minha vida, pensando em coisas existenciais que mudarão a minha consciência, eu jogo pro ChatGPT. Porque eu tô muito preenchida de memória. Como é que chama aquelas memórias no computador que elas vão rápido? É isso. Vamos parar de gastar a nossa vida, a nossa energia com coisas sem sentido. Se você precisa realmente ficar conversando futilidades, ficar preenchendo vazios para ser lembrada ou para mostrar interesse, talvez você não seja tão significante, ou a sua presença não seja tão significante e impactante quanto você gostaria que fosse. As
pessoas, elas não são lembradas por conversas banais. Elas são lembradas por conversas que as fizeram refletir sobre a própria realidade, sobre a própria existência. E ficar ali todo dia, só mostrando, marcando ponto, não vai te tornar uma pessoa memorável. A gente já teve uma conversa sobre isso, o que nos torna memoráveis. É a conexão entre o estado de presença e a emoção. É isso que nos torna memoráveis. Eu estou presente aqui, eu estou entregue aqui, eu não estou pensando no barulho que está acontecendo ali do lado. Eu estou sentindo a minha própria respiração, a minha própria existência. Eu deixei de ser um robô autômato, narrador de fatos. E passo a analisar os meus próprios dados existenciais. Ancorar e angariar essa conexão cerebral, cardíaco, gerando uma coerência entre o que eu falo e o que eu sinto, e eu transmito essa informação no campo consciencial do outro. Quando há essa coerência, quando há essa conexão, faz sentido para o outro, porque faz o outro sentir. E o seu cérebro começa a buscar na sua mente parâmetros que corroboram com a informação que está sendo dita e sentida e percebida pelo seu campo. Faz sentido? Chega de sermos narradores existenciais. Vamos aprofundar. Somos seres profundos, mas estamos só vendo seres profanos. É isso. Qualquer coisa que eu tente falar agora, eu estarei narrando apenas coisa sem sentido. O que precisava ser dito, foi dito. Permita-se agora silenciar e ponderar a sua própria existência e o quanto você tem perdido energia vital com fofocas sem sentido. Namastê.